Fala galera, análise de Cuiabá 2, Fortaleza 1, pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, me ajudar a chegar aí nos 115 inscritos. Peço também para você deixar seu like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então aguenta aí 5 minutinhos para ter um belo raio-x dessa partida. Então começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê aqui o Fortaleza com muito mais posse de bola que o Cuiabá, né, 64% contra 36% do Cuiabá, uma vantagem bem ampla aí para o Fortaleza. E olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vai ver os jogadores do Fortaleza bem adiantados, né, dentro do campo em relação aos jogadores do Cuiabá. Se eu substituir aqui os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio das duas equipes, a gente vai ver que a linha do Fortaleza está ali praticamente em cima da linha do meio de campo, né, bem adiantada, enquanto a linha do Cuiabá um pouco mais para trás da linha do meio de campo. Se a gente for olhar para a concentração de jogadas das duas equipes, a gente vai ver que do total de jogadas da partida, 29% foram do Fortaleza no meio de campo, contra apenas 16% do Cuiabá. Então, o Fortaleza aí dominando o meio de campo e conseguindo também construir muito mais no seu campo de ataque. 17% do total de jogadas da partida foram do Fortaleza no seu campo ofensivo e apenas 6% foram do Cuiabá no seu campo de ataque. Então a gente vê aí o Fortaleza com mais bola, dominando o meio de campo e também construindo mais no seu campo de ataque. E para fechar essa parte de comportamento, a gente tem um gráfico aqui que mostra o domínio das duas equipes ao longo dos 90 minutos. Então a gente vê aqui muito mais barras azuis do que amarelas, né, que mostram que o Fortaleza dominou o jogo por mais tempo. A gente vê aqui no domínio mais amplo do Cuiabá, apenas aqui mais ou menos entre os 5 e os 10 minutos do primeiro tempo, e a gente tem um trecho aqui no final no final do primeiro tempo, ali dos 35 até os 45. De resto, no primeiro tempo, um domínio mais, um jogo mais morno pelo lado do Fortaleza, né? A gente tem aqui logo no início do jogo um domínio mais forte, depois dois trechinhos aqui bem não muito intensos, mas no segundo tempo aí sim, né, desde ali dos 10 minutos do segundo tempo até praticamente o final do jogo, a gente vê um domínio bem forte do Fortaleza na partida. Se a gente considerar que um domínio total da equipe mandante vale 100 e um domínio total da equipe visitante vale menos 100, e tirar uma média de todas as barras aqui desse gráfico, a gente vai chegar no número menos 12, que mostra um domínio bem amplo do Fortaleza, né, considerando que estava jogando fora de casa, um domínio bem amplo do Fortaleza aí na média da partida. Aqui do lado direito, agora a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender aquilo que as equipes conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. Então, começando pela expectativa de assistências, essa é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. A gente vê aqui, então, uma expectativa de assistências do Cuiabá em 0,47, um número relativamente baixo para uma equipe mandante, contra 0,78 desculpa, 0,47 do Cuiabá, não sei se eu falei Fortaleza, e 0,78 do Fortaleza, um número aí relativamente alto para uma equipe visitante, né? A gente vê aqui um claro domínio do Fortaleza nessa estatística. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vê aqui que o Cuiabá teve 7 finalizações na partida, um número bem baixo aí para uma equipe mandante, mas que geraram aí uma expectativa de gols de 1,67, já aí um número relativamente alto. A expectativa de gols média aí ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então, o Cuiabá, apesar do baixo número de finalizações, criou boas oportunidades que acabaram gerando uma expectativa de gols relativamente alta. Pelo lado do Fortaleza, foram 13 finalizações, a gente tem praticamente o inverso, né? Foram 13 finalizações, que é um número relativamente alto para uma equipe visitante, mas que geraram apenas 0,44 de expectativa de gols, um número relativamente baixo. Então, Fortaleza indo melhor nas finalizações, mas o Cuiabá tendo oportunidades mais interessantes aí, com uma expectativa de gols mais alta. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade dessas finalizações, então para isso a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, que vai ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações. Então, pelo lado do Cuiabá, esse valor foi de 1,99, né, praticamente 2 gols de expectativa, um número relativamente alto para uma equipe mandante. Pelo lado do Fortaleza, 0,79, ainda um número baixo de expectativa de gols para um time visitante. Se a gente olhar para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. E a gente vai ver um desempenho mais ou menos parecido. Essa diferença aí, né,
ficou em 0,32 para o Cuiabá e 0,35 para o Fortaleza, que mostra aí que as duas equipes conseguiram um bom desempenho nas finalizações, aumentando a expectativa de gols, tanto para o Cuiabá quanto para Fortaleza. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então, se a gente olhar aqui pelo lado do Cuiabá, o desempenho do goleiro ficou em menos 0,21, que mostra que ele tomou um pouco de gols a mais do que o esperado. Óbvio que não é possível tomar 0,21 gols, mas é só uma medida aí desse desempenho. Então, a expectativa era que o Fortaleza fizesse 0,79 gols e conseguiu fazer 1. Então, esse pouquinho a mais aí que o goleiro do Cuiabá tomou de gols, é praticamente zero, né? Praticamente um desempenho neutro, mas com esse viés negativo para o goleiro do Cuiabá. Pelo lado do desempenho do goleiro do Fortaleza, praticamente zero, né? Porque a expectativa era que ele tomasse 1,99 gols e ele tomou 2 gols, então ficou aí mais ou menos, ficou praticamente igual. Então, o desempenho neutro do goleiro do Fortaleza tomou o número de gols esperados com base na qualidade das finalizações que ele recebeu em gol. E para a gente fechar a análise, se a gente olhar para todas essas estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender o desempenho das duas equipes na partida. Então a gente vai ver pelo lado do Cuiabá um bom número de estatísticas aí com 4 estrelas, né, como a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados. O desempenho nas finalizações foi bom, mas a gente tem algumas estatísticas com 2 e 1 estrelas aqui, né, principalmente aqui a expectativa de assistências, finalizações e o desempenho do goleiro. Então, a princípio, uma partida mediana do Cuiabá, se a gente for tirar uma média aí de todas essas estatísticas. Pelo lado do Fortaleza, a gente também vê algumas estatísticas com 4 estrelas, como expectativa de assistências, finalizações e o desempenho nas finalizações, mas também algumas estatísticas com 2 estrelas, né, como expectativa de gols pós-chute, o desempenho do goleiro e o número de gols aqui com 3 estrelas, então a princípio também um desempenho mediano do Fortaleza. Mas né, desempenho mediano pelo lado do Cuiabá, desempenho mediano pelo lado do Fortaleza, melhor para o Cuiabá, que venceu o jogo por 2-1. Então fechamos aí mais uma análise de Cuiabá 2, Fortaleza 1. Espero que vocês tenham gostado e fica meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!